Boa noite, jovens. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Fui convidado pelo Jonatas para trazer o devocional para vocês neste tempo de jovens aí. Eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de vocês aí, do pessoal da Igreja de Asternac, de todo mundo aí. E hoje eu vou compartilhar um pouco aí do que Deus tem falado através da sua palavra para minha vida. Um devocional aí não muito extenso, mas eu espero que Deus trabalhe na vida de vocês assim como Ele tem trabalhado na minha. E antes de começarmos, vamos orar, pedindo para que Deus nos dê direção e nos oriente para que compreendamos bem a sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, obrigado por este momento que estamos tendo de devocional e leitura da sua palavra, que possamos estar compreendendo o que o Senhor quer nos dizer essa noite e que possamos estar aplicando isso em nossas vidas. Esteja com cada um que vai acompanhar, assistir, tanto no horário da transmissão como também depois. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um e auxiliando também no crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu acredito que todos aí me conhecem, né? Eu sou Eliel, primo do pastor Micael. Eu acho que todos me conhecem, eu não sei. Talvez alguém que for assistir aí e que não me conhece, está acompanhando. Meu nome é Eliel, eu tenho 26 anos, não, tenho 27. A gente sempre quer ser mais novo, né? Tenho 27 anos, estou no último ano do Seminário Batista Regular do Sul e graças a Deus até aqui Ele tem nos abençoado e tem nos ajudado. Eu agradeço a todos que têm orado e realmente Deus tem sido grandioso e misericordioso, derramando as suas bênçãos na minha vida. Então, se Deus quiser, nesse final do ano eu vou me formar aí no seminário. Mas vamos então para o nosso tema do nosso devocional. Você deve ter visto aí já no título ou na chamada aí para esse devocional, para essa reunião de jovens, que o título aí é Kryptonita, né? E esse título aí, eu me baseei num devocional que eu fiz, que eu acompanhei, mas também numa pregação. Na verdade, começou numa pregação que eu fiz e eu usei como exemplo. E aí depois um jovem veio e me falou que tinha um devocional com esse título, Kryptonita. Então eu peguei e... Deixa eu só colocar aqui o celular no modo avião. Aqui, galera, o negócio é assim, a gente não, não edita o vídeo não. Desculpa aí. Aí a gente não é interrompido, porque qualquer pessoa pode ligar e aí o vídeo pode pausar. Mas eu estava falando sobre o devocional. Eu usei como exemplo numa mensagem minha e também tem um devocional chamado Kryptonita naquela Bíblia YouVersion. Se você tem essa Bíblia, eu aconselho você procurar esse devocional aí. Se você conhece essa Bíblia, é meio que uma rede social dos crentes, eu acho. Se você conhece, você vai saber, porque você pode ter amigos e tudo mais, tem imagem para compartilhar. Então tem esse devocional lá de 7 dias, eu li os 7 dias e peguei algumas coisas desses 7 dias, alguns pontos que eu acho interessante para poder trabalhar hoje. E o que realmente é a Kryptonita? Se você gosta de super-herói como eu gosto, você vai saber de cara. Mas a Kryptonita é uma pedra verde da terra natal do Superman, Super-Homem. E essa pedra verde, ela tira as forças, tira o superpoder dele e, na verdade, deixa ele mais fraco do que um homem normal, né? Tira aí todos os poderes dele e ele pode ser morto, eu acho. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí nos comentários. Mas isso tira a força do Superman. Então essa Kryptonita é algo que suga a energia do Superman, tira a força dele. Baseado nisso, na verdade tem até um livro, né, chamado Kryptonita, de um americano. Você pode ver depois no devocional lá, se você quiser procurar.
E baseado nisso, eu quero trabalhar em algumas coisas que pode ser a sua criptonita ou pode vir a ser a sua criptonita ou a nossa e que vai nos afastar de Deus, que vai tirar o nosso foco de Deus ou enfraquecer a nossa vida espiritual, baseado neste exemplo tão claro que nós vemos aí do Superman e essa pedra que pode tirar a força dele. Então nós podemos chamar aí os nossos problemas de criptonita. Vocês vão ver aí eu durante o devocional falando essa é a sua criptonita ou essa pode ser a sua criptonita devido a isso. E também, pensando nisso ainda, nesse tema, podemos olhar nos nossos dias aí que estamos passando dessa questão de distanciamento e de não ter o culto presencial. Isso também pode ser algo que está tirando, está te enfraquecendo espiritualmente, eu não sei, não tenho conhecimento de como está a sua vida espiritual, mas eu acredito que sim, isso pode afetar diretamente a sua vida espiritual, porque você não está tendo mais aquela comunhão, não está tendo mais aquela ajuda física dos irmãos. É claro que existem aí os meios para ser transmitido os cultos, como a gente está fazendo aqui agora, mas eu acho que todo mundo vai concordar comigo que é um pouco difícil você prestar atenção num vídeo por muito tempo, principalmente se o vídeo for estático, como esse que está sendo... Claro, eu estou me mexendo aqui, estou falando com as mãos, né? Mas se for um vídeo muito estático, um vídeo muito parado, você tende a perder a sua atenção rápido. E isso pode ocasionar o quê? Você não vai aprender com as pregações, você não vai conseguir prestar atenção nas pregações e você não vai se alimentar direito para ter uma vida espiritual sadia e forte. Então, eu acredito que esse tema é extremamente importante para as nossas vidas e analisarmos realmente qual é a nossa criptonita, o que tem te afastado de Deus, o que pode te afastar de Deus e que você pode tirar isso da sua vida. E para começarmos, nós temos aqui, eu tirei algumas coisas só, e então nós vamos ter aqui 2 pontos de talvez 2 criptonitas aqui que nós podemos falar que realmente estão interligadas. E a primeira dela é a cobiça. Nós sabemos aí que a cobiça é um desejo por algo, um forte desejo por alguma coisa. E normalmente nós pensamos na cobiça como algo físico, né? Um desejo físico, aí uma coisa física não, é um desejo por material, nós pensamos isso automaticamente. Mas a cobiça ela está ligada com o seu contentamento, a sua satisfação no que você tem, você ser contente com o que você tem. E isso realmente está ligado diretamente com a sua vida espiritual. Porque se você não está em comunhão com Deus, você não está realmente trabalhando na sua vida espiritual, é possível que você não esteja contente com a sua vida. É possível que você procure se satisfazer em outras coisas e realmente você não consiga ter um contentamento em Cristo, que deve ser o nosso alvo. Olha só o que diz Colossenses, capítulo 3. Na verdade, vamos primeiramente para o texto que vocês têm aí na chamada, na verdade no título, né? Não sei se vai estar no título do vídeo, mas fica lá em Mateus 26, 41, é um texto bem conhecido. Olha só o que diz lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nesse episódio, se você for analisar o contexto, é quando Cristo está orando ali no jardim, ele chama os discípulos para orar com ele, e aí os discípulos não conseguem, eles acabam dormindo. E aí Cristo fala isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos em vários textos essa briga aí de você querer fazer a coisa certa, mas a sua carne não deixar você fazer a coisa certa, ou ela levar você para outro caminho. E talvez a cobiça seja esse caminho. Você quer fazer a coisa certa, mas você deseja outras coisas, você quer satisfazer
os seus desejos nas coisas do mundo, porque você não está contente com o que você tem e automaticamente isso vai prejudicar a sua vida espiritual. Talvez a sua criptonita hoje seja a cobiça, seja o não contentamento com o que você tem, automaticamente você vai ter uma cobiça, você vai ter um desejo por coisas que você não tem, e sempre olhando para o que você não tem. É automático nós pensarmos em coisas físicas, como bens materiais. Mas hoje eu queria chamar a atenção um pouco para as coisas espirituais e para as coisas psicológicas que você pode talvez tentar. Claro, sempre vai estar ligado com o seu físico, né, com a sua carne. Mas para coisas que você precisa satisfazer os seus desejos, como por exemplo, uma das coisas que eu acho que pode ser um dos problemas maiores nessa época que nós estamos vivendo é você tentar satisfazer ou tentar suprir o seu tempo aí sem fazer nada com coisas do mundo. E isso nunca vai te satisfazer. E você sempre vai querer mais, você sempre vai ter um desejo de querer mais e mais e mais, assistir mais coisas, fazer mais coisas e tentar suprir aquele desejo, porque você não tem realmente um contentamento em Cristo, você não tem uma vida espiritual forte. Porque nós temos esse erro, nós temos essa dificuldade de trabalhar em nossa vida espiritual ou dedicar um tempo pequeno para a nossa vida espiritual e um tempo muito grande para outras coisas que nós gostamos de fazer. Essa é a nossa carne e ela funciona assim. Olha só o que diz Colossenses 3, capítulo 5, você não precisa ir para lá, nós queremos otimizar o tempo aqui, porque nós temos pouco tempo, né? Mas olha só o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Presta atenção no começo desse versículo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lutando contra a nossa criptonita, ou o que seja aí o que vai te tirar dos caminhos de Deus ou da sua vida espiritual, você deve lutar contra a sua carne, contra o desejo da sua carne. E sempre buscar a sua satisfação em Deus. Sempre trabalhar na sua vida espiritual. Porque, como o versículo diz, o nosso versículo, o espírito está pronto. Nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus, mas a nossa carne não deixa muitas vezes. Paulo, em Romanos, ele deixa muito claro isso em um texto que para alguns é confuso, né? Que ele fala, eu faço o que eu não quero e o versículo, eu faço o que não quero e o que eu quero eu não faço. Então ele explica um pouco sobre essa luta que nós temos espiritual de querer fazer a coisa certa, mas a nossa carne não nos deixa fazer isso. E isso pode ser a sua criptonita, a cobiça, o contentamento, você não estar contente com o que você tem, ou sempre querer mais. E olha só o que diz Hebreus 13, versículos 5 e 6, para você não precisa ir para lá, eu vou ler aqui. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha só que interessante. É claro, você pode ter aí uma cobiça ou um desejo por uma coisa material, nós temos isso, mas nós sabemos que Deus vai suprir o que é necessário para nós. Não só o material, mas também o espiritual. Ele vai suprir um contentamento para você, ele vai te dar uma paz que você não compreende na questão de suprir o seu vazio ou o desejo de sempre, por exemplo, uma das coisas que é muito prática para a gente é assistir série. Pelo menos para mim é assim que funciona. Talvez para você também seja assim. Quando você assiste
um episódio e você gosta, você quer assistir outro, você quer assistir outro e outro e outro, e passa uma temporada, 2, 3, 4. Mas quando você chega no fim, você não fica, tipo, satisfeito. Tipo, comigo é assim, eu assisto uma série, e aí chego no fim da série, às vezes eu não gosto do fim, ou às vezes eu gosto. E aí beleza, acabou aquela série, e aí tô satisfeito. Não, eu sempre quero procurar outra série parecida com aquela para continuar naquele tema. E isso é constante, e isso nunca vai acabar. Já contentando, tendo o nosso contentamento em Deus, em Cristo, nós vamos sentir satisfeitos em Cristo. E é interessante porque só quem já experimentou isso pode compreender. Por exemplo, quando você, por mais que seja difícil fazer isso, quando você consegue fazer, você sente. Quando você vai fazer um devocional e você realmente aprende com aquele devocional, você realmente entende o que aquilo queria, o que aquele texto queria dizer para você, você se sente satisfeito. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu algumas vezes. Na verdade, sempre que eu procuro fazer da maneira correta o devocional, acontece isso. Eu me sinto satisfeito, eu me sinto alimentado. Essa é a palavra. Então, quando nós procuramos nos contentar em Cristo, quando nós procuramos sempre nos satisfazer em Cristo e nas coisas de Deus, nós temos esse desejo satisfeito. Quando nós procuramos nos satisfazer nas coisas do mundo, nós nunca vamos ter esse desejo satisfeito. Nunca iremos estar contente com o que a gente já fez ou com o que a gente tem. Assim é com as pessoas que também procuram riqueza, né? Sempre mais e mais e mais e querendo ficar mais rico, porque nunca vai chegar no fim, nunca vai estar contente com o que tem. Então, uma das criptonitas que pode ser para você ou pode ser para mim é a cobiça. E nós devemos trabalhar contra isso. Trabalhar contra esse desejo pecaminoso de nos satisfazer em alguma coisa, qualquer coisa que seja aí o seu problema. E em Colossenses nós temos várias aqui, né? Prostituição, impureza, paixão, desejo maligno, que pode se tornar o nosso próximo ponto, que é idolatria. A cobiça pode se tornar idolatria. Eu estou olhando no tempo aqui, e eu tenho um texto bem grande aqui, eu vou ler, você não precisa ir lá, eu vou ler para vocês, mas se encontra em Êxodo 32, 1 a 10, eu vou ler para vocês. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este, Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabendo o que lhe será sucedido, disse-lhe: Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregando, disse: Amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, eis que o povo é de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se conceda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Bom, eu acredito que vocês conhecem esse texto, ele é bem conhecido. E aqui nós temos Israel criando um Deus para eles adorarem, porque eles não estavam esperando Moisés descer lá do monte, e eles ficaram impacientes. Então eles
quiseram acelerar o processo ali e falaram com Arão e pediram para que Arão fizesse isso. E Arão fez isso, ele recolheu ali as argolas e ele fez um bezerro fundido. E aí olha só, ele fala assim: são estes, ó Israel, os teus deuses. E esse deuses aqui que é utilizado, essa palavra deuses aqui, são os deuses realmente, qualquer tipo de deus. E ele fala que tiraram da terra do Egito. E aí logo depois, no versículo, ele fala assim: amanhã será a festa do Senhor. Só que nesta parte do Senhor aqui ele fala sobre Deus realmente. Ele usa a palavra ali, Yahvé, que se refere a Deus realmente. E nesse texto nós vemos uma confusão do povo. Por quê? Porque eles estão adorando um bezerro, mas mesmo assim eles sabem que existe em Deus, eles sabem que existe o verdadeiro Deus, o Yahvé. Mas mesmo assim eles estão procurando algo para adorar. E muitas vezes, nas nossas vidas, falando aí sobre idolatria, e essa pode ser uma criptonita, pode ser algo que vai tirar você ali da sua vida espiritual, nós também temos esse problema de querer dividir o nosso tempo, dividir a nossa atenção com outras coisas. Nós falamos assim: não, eu realmente acredito em Deus e Ele é o meu Senhor e tudo mais, mas esse aqui eu não vou tirar, isso aqui eu gosto disso, e você fica dividindo a sua atenção. Neste mesmo devocional que eu li aí, chamado Kryptonita, o autor ele dá um exemplo bem interessante. Eu fiquei meio chocado assim quando eu li o exemplo, mas eu achei interessante depois a aplicação. Ele fala de uma mulher, um casal, né? A esposa e o marido. Então a mulher está em casa e a mulher se arruma. Ela está se arrumando em casa e o marido chega do trabalho. Quando ele vê a esposa dele toda arrumada, né? Se arrumando e passando perfume, ele já logo pensa: opa, acho que a gente vai sair, né? Comemorar alguma coisa, sei lá, ter um encontro. E aí ele vai se arrumar também. Ele se arruma e tudo mais. Aí ela fala assim para ele, não é exatamente assim, mas eu vou falar para vocês aqui do exemplo. Ela fala para ele assim, ele fala para ela assim: então, onde nós vamos? Ela fala assim: nós? Não, nós não vamos em lugar nenhum. Ele: ué, mas você tá arrumada. Ela: não, é que eu vou sair com um amigo meu e tal, e a gente vai no shopping, e a gente vai comer e alugar alugar um quarto num hotel e amanhã eu volto. Aí ele: mas como assim? Você é minha esposa? Como assim você vai ter um encontro com outra pessoa e tal? Ela olha assim: não, mas é que ele é meu ex-namorado, eu amo você, mas é que eu amei ele também, e eu gosto dele, eu tenho um relacionamento com ele e tal, e tenho contato com ele, então eu quero passar uma noite com ele também, ou passar um tempo com ele também. Aí o cara olha assim: mas como assim? Você é minha esposa, você tem que me amar, você não pode amar os seus ex-namorados ou outra pessoa que você amou no passado. É claro que isso não existe, na verdade não tem um relacionamento assim, eu acredito que não, né? Eu espero que não exista um relacionamento assim. Mas isso é para nós entendermos que muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Por quê? Nós falamos: não, eu amo Deus e eu quero dedicar minha vida para Deus, mas de repente nós estamos adorando outra coisa, idolatrando outra coisa, ocupando o nosso tempo com outra coisa, dedicando o nosso amor para outra coisa. E aí você fala assim que Deus deve estar se sentindo como aquele marido. Ué, mas você não falou que me ama? Ou você não falou que ia dedicar sua vida para mim? E isso ficou na minha cabeça, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós adoramos outras coisas, mas nós queremos dividir isso, dividir o nosso tempo com Deus. E isso não funciona. Realmente não funciona. E isso vai ser uma criptonita que vai minar a nossa vida espiritual. Isso vai destruir a nossa vida espiritual. Olha só o que diz 2 Coríntios 11, 2-4. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo.
Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolera. Então Paulo está falando aqui sobre os Coríntios, é claro, está falando para a igreja de Corinto, e ele fala que está tentando preparar eles, porque ele quer que Deus, que a igreja seja apresentada como virgem a um só esposo, que é Cristo. Só que eles estavam sendo enganados por outras pessoas e estavam dividindo a sua atenção. E Paulo não quer isso. E na verdade Deus não quer isso para nós. Deus quer que dediquemos a nossa vida completa para Ele. E que nossa vida espiritual seja forte. E que a idolatria não mine a nossa vida espiritual. Que isso não seja uma criptonita para a sua vida. Que isso não tire a sua comunhão com Deus. E que realmente você se preocupe com a sua vida espiritual. E para finalizar, em 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando nós pensamos na nossa criptonita ou em algo que nos afasta de Deus, nós podemos sentir dois tipos de tristeza. A primeira tristeza é a que produz arrependimento, que diz o versículo, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que é aquela tristeza que você se preocupa realmente que aquilo vai afetar a sua vida espiritual, ou que aquilo vai afetar o seu relacionamento com Deus. E a segunda tristeza é a tristeza é a tristeza do mundo, que produz morte. Qual é essa tristeza? É a tristeza que você realmente se preocupa só com o seu status, ou a sua visão, ou como os outros vão te ver. Porque você pode viver de aparências, ou nós podemos viver de aparências. Não, eu vou me comportar assim porque eu vou parar de fazer isso porque eu preciso ser bem visto pelo meu pastor, eu preciso agradar o meu pastor, ou eu preciso ser bem visto pelas pessoas, o que eles vão falar se eles verem que eu estou fraco espiritualmente. E não é essa tristeza que deve te motivar a lutar contra a sua criptonita, e sim a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Claro que aqui o versículo está falando para a salvação, mas mesmo quando nós aceitamos a Cristo verdadeiramente, nós não paramos de pecar, porque nós estamos aqui neste mundo, nesse velho corpo, nesse corpo de pecado, e nós lutamos contra o pecado. E essa tristeza, ela deve produzir arrependimento. Ela deve produzir um arrependimento que você se preocupe com a sua vida espiritual e que você queira tirar essa criptonita que te afasta de Deus, para que você se aproxime mais de Deus e cresça espiritualmente. E para finalizar, Efésios 3, versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Todas essas coisas que eu falei agora, essas duas criptonitas, a idolatria e a cobiça, elas só podem ser tiradas, elas só podem ser vencidas através do poder de Deus que opera em nós. Sozinho nós não conseguimos tirar isso, só através do poder de Deus. Então, para que você vença espiritualmente, você precisa confiar no poder de Deus. Para que você vença as criptonitas, ou a criptonita da sua vida, você precisa confiar no poder de Deus, você precisa entregar isso a Ele. Você precisa entregar isso a Ele para que Ele te ajude a vencer isso. Entregue a sua criptonita. Peça que Deus te ajude a vencer isso, para que você possa crescer espiritualmente, para que você não tenha cobiça e não tente satisfazer os seus desejos nas coisas do mundo e automaticamente tenha a idolatria instalada na sua vida, adore outras coisas além de adorar a Deus, além de dedicar a sua vida somente a Deus. Que realmente possamos confiar em Deus e que isso seja uma verdade para as nossas vidas, que Deus opere com o seu poder nas nossas vidas e que Ele tire
as criptonitas que estão atrapalhando a nossa vida espiritual, para que possamos crescer espiritualmente, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, para a honra de Deus. Eu espero realmente que Deus fale no seu coração. Eu agradeço a oportunidade novamente e, ficando alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, a gente pode conversar e pode esclarecer algum ponto que tenha ficado aí obscuro, tá bom? Um abraço, Deus abençoe todos aí e uma boa noite e fiquem com Deus.